gente traz agora, Yuri, uma informação exclusiva apurada aqui de Brasília, que dá conta de que a Polícia Federal descobriu a existência de uma nova joia cravejada de pedras preciosas que teria sido negociada nos Estados Unidos por emissários do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a nossa apuração aqui na CNN, essa nova peça só foi descoberta há poucas semanas, após diligências dos investigadores lá no exterior. Um dos depoentes ligados a uma joalheria em solo americano descreveu o potencial valioso do objeto, cujas gemas poderiam ser extraídas da peça para comercialização. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. A nova joia que a Polícia Federal descobriu que Bolsonaro tentou vender nos Estados Unidos não foi relatada por Mauro Cid em sua delação. A Polícia Federal acaba de interrogá-lo sobre isso. Primeiramente, porém, há que notar que a nova joia que Bolsonaro tentou vender nos Estados Unidos não foi entregue à Polícia Federal, ou seja, foi roubada mesmo. Se isso se confirmar, a situação do ex-presidente vai piorar muito e a pena por roubo de joias será maior. Nesta edição, você vai ver o que Mauro Cid acaba de responder à Polícia Federal sobre esse caso. Bom, a apuração da CNN sobre a joia mostra um material de mais valor ainda e que estava sendo vendido nos Estados Unidos por Jair Bolsonaro. Há quem diga, no entanto, que essa joia seria uma joia de família, alguma coisa assim. Mas por que vender nos Estados Unidos? Essa história não bate. Isso deve atrasar mais alguns dias a denúncia contra Bolsonaro pela Procuradoria-Geral da República, porque é um fato importante. O fato de essa joia não ter sido entregue à Polícia Federal, se for presente que o Bolsonaro ganhou, e se for algo de muito mais valor, vai mudar a situação dele. Aí a cana é dura porque se trata de roubo concluído e comprovado. A Polícia Federal vai recolher depoimentos sobre a nova joia de Bolsonaro negociada nos Estados Unidos. A Polícia Federal vai colher mais depoimentos sobre o caso das joias e inclusive com uma figura muito em especial. Inclusive, a Polícia Federal diz que encontrou um vídeo com nova joia negociada pelos emissários de Bolsonaro nos Estados Unidos. E a grande questão é, por que a joia não foi vendida aqui, foi vendida nos Estados Unidos? Tem ainda o custo de uma viagem para ir para lá, é muito trabalho para vender algo que o Brasil tem, claro, condições de pagar o que vale uma joia como essa. Durante as diligências da Polícia Federal nos Estados Unidos, no inquérito das joias de Bolsonaro, os investigadores identificaram um vídeo com uma nova peça que foi negociada por emissários de Bolsonaro. Agora a Polícia Federal realizará novos depoimentos para identificar os detalhes da operação comercial, assim como a procedência e o destino da peça, que até então não figurava como um dos itens investigados. Entre os nomes que vão ser chamados está o ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, que é delator. A suspeita é que o item também tenha sido um presente que Bolsonaro ganhou como presidente da República. A informação de que a joia comercializada por emissários passou a fazer parte do inquérito foi revelada pela CNN. Bom, o que é que Mauro Cid disse sobre as joias? Isso acaba de ser divulgado. E o que Mauro Cid diz pelas joias aumenta ainda mais o mistério. A Polícia Federal investiga a existência de uma nova joia que teria sido negociada por emissários de Bolsonaro nos Estados Unidos e supostamente não foi devolvida às autoridades brasileiras. Até então desconhecida pela corporação, a nova joia foi revelada por um depoente ouvido pela Polícia Federal durante diligência de policiais federais no Brasil e em território americano no mês de maio. Após a investigação sobre a nova joia ser revelada,
Nessa segunda-feira, aliados procuraram o tenente-coronel Mauro Cid em busca de detalhes do projeto. Ele diz que ele que foi o principal responsável por vender as joias que o Bolsonaro ganhou de autoridades estrangeiras. E o Mauro Cid está dizendo desconhecer a existência de uma nova joia de Bolsonaro que teria sido negociada nos Estados Unidos. Segundo relatos feitos à coluna, o Mauro Cid chegou a levantar a possibilidade de a joia negociada ser de algum parente de Bolsonaro e não diretamente dele. Cid disse ainda a esses aliados, de acordo com relatos, que não havia sido chamado pela Polícia Federal ainda para depor sobre a nova joia, e isso vai acontecer, ele pode ter certeza, mas não é agora. O fato é que essa nova joia complica também a vida de Mauro Cid, porque se ficar provado que ele sabia e não disse à Polícia Federal que havia essa nova joia, a situação dele também vai se complicar muito mais. Esse caso das joias não para de aparecer elementos, e quanto mais elementos houver, melhor para o processo e pior para a política, porque a ansiedade das pessoas, da sociedade em relação ao desfecho desse caso não para de aumentar. A cada dia que passa, as pessoas ficam mais ansiosas em ver se o Bolsonaro vai ou não ser denunciado. Enquanto isso, as autoridades judiciárias estão preocupadas em formar um processo que o Bolsonaro não possa refutar e se safar. Enquanto isso, o Lula critica a greve nas universidades. Ele diz que não há muita razão para essa greve e diz que, pelo conjunto da obra, é injustificável a paralisação de professores e técnicos durar tanto tempo. O chefe do executivo anuncia 5,5 bilhões do PAC para obras em unidades federais e 400 milhões destinados à recomposição do orçamento de custeio das despesas das universidades. Deputada do PSOL denuncia ameaça de morte racista por e-mail na Alerj. Farei no seu gabinete. Olha que loucura. Renata de Souza, deputada estadual do PSOL do Rio, vai registrar amanhã na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, o DECRAD do Estado, uma ocorrência referente à ameaça de morte recebida por e-mail. Enviada na madrugada de hoje, a mensagem foi endereçada aos contatos da equipe da parlamentar. E, na verdade, a extrema-direita está cada vez mais virulenta no país. Governo Lula vê potencial de desgaste e tenta se afastar do projeto sobre delação, que tenta passar o pano para as delações do Mauro Cid, proibindo que quem estiver preso faça a delação, o que basicamente enfraquece muito o instrumento, né? E aliados dizem que a proposta não é tema do Executivo e não deve ter centralidade no Congresso. Como Pablo Marçal abalou a campanha de Ricardo Nunes e pode afetar a aliança com Bolsonaro. Pablo Marçal pode sim ter um potencial muito forte para esvaziar a campanha de Ricardo Nunes se ele atrair os votos de Bolsonaro em São Paulo. A maioria dos paulistanos não vota em Bolsonaro. Datafolha diz que 61% não votam, mas em contrapartida uma quantidade muito grande de gente vota. Se tudo isso migrar para o Marçal, que já tem aí 10% das intenções de voto, o Nunes despenca e o adversário de Boulos vai ser o Marçal, o que seria melhor para Boulos, porque o Marçal é um sujeito metido até com situações criminosas. Salário menor na advocacia é mais frequente entre mulheres e negros. Apesar de que mulheres e negros, como advogados, têm menos tempo de carreira, em média, mesmo entre aqueles que têm o mesmo tempo que homens brancos, o salário de mulheres e negros é menor. É a situação de desigualdade no Brasil.
E o governo tem apenas 630 mil reais para fiscalizar quase 50 mil quilômetros de áreas da Marinha. Mas aí tem algo errado, não é? Porque, veja bem, dinheiro não vai faltar para o governo fazer uma obra dessa, um país que tem um PIB de quase 10 trilhões de reais. E por último, Lula pede reunião com o Papa para discutir a fome e os super ricos. Após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ser a vez de Lula defender a proposta de taxação mundial de bilionários, e isso vai ser feito junto com o Papa Francisco. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.